não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Aleluia. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, nomeie que Ele cuda. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Esta guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes da palavra do Senhor, eu vos saúdo com a paz de Cristo Jesus. Sois muito bem-vindos ao programa de hoje, ao programa Vivendo a Palavra. É o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estamos aqui percorrendo o livro do profeta Daniel. E a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 9. Quero convidar você que está aí na sua casa, se você puder, abra a sua Bíblia. Você que está aí no seu trabalho, de repente você está aí no seu momento aí de descanso, você pode também abrir a sua Bíblia, se você puder. Você que está aí no sítio, na fazenda, nos assentamentos, você que está aí nas cidades vizinhas ou nas cidades distantes daqui de Jataí, abra sua Bíblia conosco e vamos juntos lermos a palavra do Senhor. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaque e Jacó. Eu
Leamos então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, Daniel, capítulo de número 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, verso 2, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Verso 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, mas aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Verso 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Verso 12. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Verso 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Verso 15. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
Verso 18: Inclina, ó Deus meu, teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Verso 19: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Verso 20: Estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Verso 21, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Verso 22, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tudo sofria Jesus, 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 Jesus Santo, agora está em glória. E seus pecados perdoará. Olha para o céu e começa a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chama esse nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus.
Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos assim a leitura do capítulo 9 aqui do profeta Daniel. E para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso de número 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Meus amados, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo temos uma das profecias mais importantes sobre o futuro de Israel. O profeta Daniel amava profundamente seu povo, Israel, e ao ler as profecias do profeta Jeremias, encontrou que o tempo do cativeiro da nação seria de 70 anos. Daniel observou então que os 70 anos estavam completando-se e por isso propôs-se a buscar a Deus em jejum e oração, em humilhação, rogando ao Senhor que este cumprisse a profecia dada a Jeremias e o fim da caótica situação de Jerusalém tivesse fim. Aprendemos então com Daniel que devemos reivindicar a Deus o cumprimento de suas promessas feitas a nós. Daniel se põe a orar e em sua oração ele confessa os seus pecados e os pecados da nação e roga que o Senhor perdoasse e restaurasse o seu povo. Estando o servo de Deus assim orando, jejuando e se humilhando diante do Senhor pela sua nação, Deus o ouviu assim que ele começou a orar e mandou outra vez o anjo Gabriel ao profeta para lhe explicar a questão do tempo e acontecimentos relativos à restauração plena e total e final do povo de Israel. Sim, Deus não dá a Daniel simplesmente a explicação do tempo e acontecimentos relativos à restauração de Israel nos dias do profeta, pois a restauração que ocorreria a partir do primeiro ano do rei Ciro, ainda nos dias do profeta, seria imperfeita e parcial, já que Israel, mesmo voltando para sua terra naqueles dias, e reconstruindo o templo e a cidade de Jerusalém, continuaria sob o poder dos estrangeiros, ficaria sob o poder dos medos, persas e depois debaixo do poder das outras nações que viriam no governo do mundo. E também, quando o rei Ciro assinou o decreto, no primeiro ano do seu reinado, permitindo que os judeus retornassem à sua terra, apenas uns 50.000 judeus retornaram. A maioria permaneceu na Pérsia. Então, a restauração que Deus revela a Daniel diz respeito à restauração dos tempos do fim, a qual seria plena e completa e final, pois Israel vai estar praticamente todos reunidos em sua terra
e no momento exato para que Deus se reconciliasse com ele. O anjo explica a Daniel que a restauração plena do seu povo ocorreria após 70 semanas. Porém, não eram semanas de dias, mas semanas de anos. Ou seja, cada semana teria não 7 dias, mas 7 anos. Seriam semanas proféticas. Assim, quando multiplicamos 70 semanas por 7 anos, encontramos 490 anos, ou 70 semanas de 7 anos. A contagem das 70 semanas de anos começaria com a ordem para se reconstruir Jerusalém. Esta ordem foi dada a Neemias pelo rei Artaxerxes no ano de 444 a.C. Deste ponto até a crucificação de Jesus, somaram-se 69 semanas, ou 483 anos. Então, meus amados, na profecia bíblica, houve uma pausa na contagem das semanas, quando começa a era da igreja. Sim, nós vimos que o período total para a restauração de Israel são 490 anos, ou 70 semanas de anos. Faltam então uma semana de 7 anos para que a restauração aconteça. Porém, houve uma pausa na contagem das semanas com a vinda do Messias Jesus e o início da era da igreja. Esta pausa ocorre justamente para que ocorra o período da igreja de Cristo. Assim, para o total cumprimento da profecia dada a Daniel sobre a total restauração da nação, falta uma semana de anos, ou seja, faltam 7 anos. Enquanto a igreja de Jesus estiver na terra, a contagem dessa última semana de anos não vai recomeçar. Porém, assim que Jesus tirar a sua igreja da terra, a contagem recomeçará e os 7 anos que faltam vão acontecer. Depois que a igreja for para o céu, começará então a grande tribulação, que durará exatamente 7 anos, ou seja, os últimos 7 anos para completar a restauração de Israel. Os 7 anos da grande tribulação. É o príncipe que há de surgir nesse tempo, ou seja, o anticristo fará no princípio uma aliança com Israel, mas depois, findando os 3 primeiros anos e meio, ele quebrará essa aliança e começará a perseguir Israel a fim de destruí-lo. E no fim dos 7 anos, ou seja, no fim da grande tribulação, na chamada Guerra do Armagedon, o anticristo e seu exército cercará Jerusalém e Israel, a fim de exterminá-los. É nessa hora que o céu vai se abrir e Jesus se manifestará em glória com os anjos e com a sua igreja que já tinha arrebatado. Jesus destruirá o anticristo e seu exército e livrará a nação de Israel. A nação, neste momento, então, em sua totalidade, aceitará com lágrimas e arrependimento a Jesus Cristo como seu Messias prometido. Deus fará com o seu povo uma nova aliança. Israel receberá o Espírito Santo de Deus, nascerá de novo e ocupará toda a terra que Deus lhe havia prometido e será a nação mais poderosa da terra. O Senhor Jesus estabelecerá então seu reino sobre todas as nações. Aleluia! Tendo o seu trono em Jerusalém, e a igreja, o povo de Cristo Jesus, estará com ele reinando sobre toda a terra. Assim, a profecia dada a Daniel neste capítulo terá seu pleno cumprimento. Amados irmãos, vimos no capítulo de hoje que Deus prontamente atende à oração de Daniel, pois este se propusera a se humilhar diante dele
orando, jejuando, se humilhando, confessando seus pecados em arrependimento. Meus amados, se assim fizermos também, Deus nos ouvirá e nos dará vitória em nossas lutas, em nossas tribulações, em nossas dúvidas neste mundo. Que nós aprendamos com Daniel a orar, que nós possamos nos chegar diante do Senhor, não exigindo nada dele, não confiados em nossas obras de justiça, mas que nós cheguemos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, nos humilhando diante dele, em oração, em consagração, e o Senhor certamente ouvirá e no tempo certo nos atenderá. Medite nessa palavra, Deus abençoe a sua vida. Oremos, meus irmãos. Senhor meu Deus, queremos te glorificar, ó Pai, por mais esse dia e pela tua palavra que tem nos instruído, que tem falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa revelação profética que o Senhor deu a Daniel, que ainda não teve o total cumprimento, mas que breve, Senhor, se cumprirá totalmente. E que nós possamos, Senhor, aprender com Daniel a buscarmos ao Senhor, confessando os nossos pecados, nos humilhando, nos quebrantando diante de Ti. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra desse dia, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Rei da Glória, Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes do projeto Vivendo a Palavra, estamos chegando ao final de mais um programa Vivendo a Palavra. Desejo que Deus lhe abençoe, juntamente com a sua família, que você tenha um dia muito abençoado e conto com você amanhã na continuidade da leitura aqui do profeta Daniel. Amanhã estaremos lendo o capítulo de número 10. Conto com você. Deus abençoe a sua vida.